de idealista. Certo. E você diria o seguinte pra mim, pode ficar à vontade. Deixa eu fazer uma pergunta assim, que muita gente perguntou isso. Você desde adolescente já gostava? Isso que o pessoal quer saber. Já sonhava? Eu me desafiava, eu lembro, eu me desafiava, eu era candidato a líder de turma porque eu queria já voltar, porque eu fui criado em Brasília. Meu pai foi assassinado, nós éramos 5 filhos menores, eu tinha 9 anos, então a minha mãe aqui no Mato Grosso era muito pequena, ficou aquele clima muito pesado, na época nós fomos criados em Brasília. Foi algo, desculpa perguntar, foi algo que a gente combinou, que pode perguntar, Isso. O senhor fica à vontade de responder. Foi um crime político? Foi, teve várias versões, mas a versão predominante é a versão que foi um crime político, o assassino fugiu, sumiu e voltou décadas e décadas depois do julgamento e acabou falecendo na Chapada dos Guimarães alguns anos atrás. Seu pai faleceu com que idade? 44 anos. 44. E ele era deputado estadual? Federal. Ele foi tinha quantos sido mandatos? 2 vezes estadual, 2 vezes presidente da Assembleia e estava no exercício do mandato de deputado federal, podendo ser candidato naquele ano de 1974 a senador ou a governador. Benedito Canelas conhecia bem essa história. Tanto é que com o falecimento do meu pai, seu avô Benedito Canelas que ocupou o espaço dele de deputado federal, porque Canelas ia sair a estadual, compondo com ele aqui na região de Cáceres. Isso. E 4 anos depois, meu avô foi senador dobrando isso. com o Júlio Campos. Com o Júlio Isso. Campos, exatamente. Já deixa eu falar pra você. Você tem muita experiência na vida pública. A seleção de vereador, você lembra quantos votos você teve? 1403. Você lembra de cabeça. A primeira, em 1988, dos 21 vereadores da época, eu fui o 5º mais votado. O mais votado teve quantos votos? Eu tinha 23 anos. O mais votado foi o Wilson Santos, com 1.900 e poucos votos. Foi a primeira do Wilson? Será? Também. Começamos juntos. Daquela riquíssima geração de vereadores do ano de 1988, uma legislatura fora de série, lembrada até hoje na capital do estado, só está em atividade eu e o Wilson Santos. E o Wilson teve 1.900 e poucos votos, se eu não me engano, 1987. Ele ganhou também? Ganhou, foi mais votado. E eu fui o 5º com 1.403, uma diferença de 500 votos, um para o outro. Quem que era o prefeito? Frederico Campos ganhou uma eleição histórica de Roberto França, que era o franco favorito, era o presidente da Assembleia, e o Dante de Oliveira, que era o prefeito atual, apoiava o Coronel Meireles, de saudosa memória. O Roberto França largou na frente, estava bombando, estava como o Botelho. O Roberto França era o quê? Era presidente da Assembleia, deputado estadual e presidente da Assembleia. Como o Botelho, Estava num quadro muito parecido com o do Botelho no passado. Liderando todas as pesquisas, não tinha para ninguém, estava escolhendo vice, estava escolhendo aliados. Tal, e veio o Frederico Campos, ex-governador, numa articulação do Júlio Campos, do Jaime, Jonas Pinheiro na época, uma articulação genial, e tomou a eleição do Roberto França em 88. O Roberto França era presidente da Assembleia. Era presidente da Assembleia. E o Frederico? Frederico, ex-governador do estado, tinha perdido a eleição para governador em 86, para Carla Bezerra. Ele era ex-governador, foi o último governador indicado da Revolução Militar. Ele foi governador de 79 a 83, o primeiro governador da divisão do estado, pós-divisão do estado, foi governador indicado pela Revolução. Aí veio o Júlio Campos, o primeiro eleito, pós-ditadura militar. 82. Aí 86... Estava na redemocratização. Isso. Aí em 86, Frederico saiu ao governo naquela eleição que Carla Bezerra venceu e Márcio Lacerda foi eleito senador. E aí em 88, Frederico ganhou a prefeitura de Goiabá. Entendi, pode ficar à vontade. Tá. E perguntar o seguinte, eu sempre pergunto isso para os políticos que vêm aqui. Essa eleição, você imaginava que ganhava? Qual? Essa de 88. Imaginava. Eu sempre me senti assim, por essa vocação política e por tudo na minha vida que eu sempre fiz, eu direcionava para a política e quando você... Você se preparou. Quando você focou, eu me preparei, eu literalmente me preparei para estar onde eu estou, para exercer os cargos que eu exerci, outros que Deus tenha... Não foi sorte, e outros né? que Deus tenha reservado para mim. Não existe sorte. Sorte tem quem acredita e ajuda ela, né? Então a sorte não cai do céu, você fica parado em casa esperando as coisas acontecer. Você tem que ir à luta, você tem que ir para o embate. Você planejou a campanha. Você tem que buscar o seu caminho. Aí a sorte vem. Você planejou a campanha. Planejei a campanha, planejei toda, desde criança. Para mim era só formar em Direito e voltar para Cuiabá para ser Você estudou em Brasília? Político. Estudei em Brasília. UNB? Não, do CEUB. Eu formei Centro de Ensino Unificado de Brasília. Formei em Direito em 1988. Formei e vi ser candidato a vereador. E ganhou. E ganhei as eleições. Mas eu sempre estava indo e vindo, né? A família aqui já me esperando. Você foi 7º mais votado? 5º dos 21. 5º mais votado. 5º mais votado dos 21. Você, não sei se você vai lembrar disso, porque é muito tempo. Mais tempo do que eu tenho de vida. Aquela eleição, você imaginou que ia ter mais ou menos votos? Olha,
eu não pensava em votos, eu me lembro disso. Eu era bem jovem, tinha 23 anos. Eu sabia que eu seria eleito, eu tinha essa convicção interior. Entendeu? Que Deus não ia me preparar tanto, não ia me iluminar tanto ao longo da minha infância, adolescência, juventude, certo? Para que eu me frustrasse. E naquela época... Naquela missão de seguir a luta e a bandeira do meu pai. Então eu tinha uma convicção interior muito grande, que eu não sei explicar para você. E não é arrogância, não é prepotência, era uma coisa de jovem mesmo, uma coisa, um idealismo, uma coisa pura. Então, mas eu não lembrava de voto, não. A segunda em diante já é minha história de voto. Aí a segunda, quando vem reeleição para frente, já vem a história. A meta de votos, que eu acho até que era. Na reeleição você teve quantos votos? Tive 1903. Aumentou, 500 votos a mais. Imaginava e fui isso? o segundo mais votado. Imaginava isso? Imaginava. Eu já esperava passar 2000. Você estava bem? Estava bem, eu estava muito bem. Eu trabalhei muito. Eu fui vice-líder do Frederico Campos, que era prefeito na época. Eu comecei ali, naquele primeiro mandato, a minha relação com o movimento comunitário. Você foi eleito junto com o prefeito? Fui eleito junto com o prefeito. Uhum. A minha relação com o movimento comunitário, a minha relação com os movimentos sociais, a minha relação com os sindicatos, com os movimentos de base. Ali, naquele segundo mandato, naquele primeiro mandato de vereador, começou a formatar o perfil político do Emanuel Pinheiro, vereador de Cuiabá, que chegou aí depois de 4 mandatos de estadual, tantos outros cargos, já chegou 2 vezes prefeito eleito e reeleito de Cuiabá. Aqui chegando umas mensagens. Nenel, você lembra do Nenel? Nenel, meu filho é Nenel. Nenel, obrigado por ter feito o HMC. Tu foi um cara que ajudou demais por ter feito esse negócio de materiais escolares. Oh, o prefeito bom. Vai fazer falta a nós. Isso é Cuiabá. Cuiabá tá falando aí, né? Deixa eu perguntar pra você. Isso é minha Cuiabá. 92, esse ano de 92, quem ganhou pra prefeito? Dante, ele voltou. Não tinha reeleição ainda, né? Não tinha reeleição. O Dante era o prefeito. Foi o primeiro prefeito eleito pós-ditadura, em 85, aquele mandato tampão de 3 anos. Aí o Frederico Campos, dessa eleição que eu comecei em 88, ganhou, derrotou o candidato dele, o Roberto França. E aí, em 92, o Dante voltou. Antes do Frederico Campos era o Dante? Era o Dante. Mas o Dante não propôs as diretas em 86? Então, o Dante foi prefeito em 85. Em 85, com a redemocratização, volta da democracia. O José Sarney, o presidente da República, houve emenda constitucional restabelecendo eleições diretas para prefeituras das capitais e municípios de área de segurança, como Mirassol do Oeste, por exemplo. Entendeu? Então, acho que aqui também. E Cáceres faixa também. De fronteira. A faixa de fronteira que falava.